Isso é um encontro sindical. Se hoje eu não estou aqui na condição de liderança sindical, na minha área, na área dos docentes universitários, eu tenho uma atuação grande no meu sindicato. No momento, não estou em posição de direção dentro do meu sindicato, mas sempre tive uma vivência, desde que comecei lá, no começo dos anos 80, a trabalhar como docente universitário, atuo dentro do sindicato. Portanto, eu compreendo que a natureza desse nosso encontro seja para discutir as questões específicas do trabalho do radialista. No entanto, esse é um tema em que eu não vou entrar logo de início, porque o nosso debate hoje tem sido sobre a formação do campo público. Eu acho que, para entender a natureza do trabalho no campo público de radiodifusão, nós vamos ter que entender um pouco esse cenário confuso que se tornou a radiodifusão pública no Brasil. Então, é sobre isso que eu vou falar um pouco mais, e esclarecendo um pouco mais também o que foi e o que é a ABTU. Eu vou fazer uma fala mais ou menos rápida, vou tentar abreviar o máximo que eu puder para que a gente tenha mais tempo para o debate. Eu acho que a gente pode avançar muito mais no debate do que pura e simplesmente numa fala minha. Portanto, não considerem isso uma palestra, e sim uma conversa entre nós. Primeiro, destacar algumas coisas. Ontem, muita gente falou das dificuldades do campo, das dificuldades do trabalho do campo, de que o campo seria um campo invisibilizado. Evidentemente, ontem não era o momento de fazer essa manifestação, deixei para hoje. Eu discordo. Eu discordo que, em primeiro lugar, que o campo da comunicação seja um campo que possa, de alguma forma, ser visto como secundário, tendo em vista que os dados precisos apontam para que, no mundo, aquilo que nós chamamos de comunicação, que eu prefiro chamar de mídia, por outras razões, não vou entrar no mérito aqui agora, seria um debate muito acadêmico, que esse campo opera hoje pelo menos 14% da riqueza mundial. Se vocês forem olhar os setores segmentados da economia, vocês não vão encontrar nenhum outro que supere o campo da comunicação. Se a gente for olhar o campo da comunicação, numa perspectiva do que é a comunicação hoje, dentro de um perfil de convergência, onde as operadoras de telecomunicações, as operadoras de internet, enfim, todo esse cenário extremamente sofisticado e confuso que nós temos hoje, se a gente for olhar isso com muita atenção, provavelmente nós vamos chegar a um número de representação do campo da comunicação na economia mundial de mais de 20%. Portanto, nós somos trabalhadores de uma área central no capitalismo contemporâneo. Nós não somos trabalhadores de uma área periférica no capitalismo contemporâneo. Ela é tão central que, se a gente pegar todo o debate estabelecido na sociedade recentemente em torno daquilo que a grande mídia se acostumou a chamar de mensalão, nós vamos encontrar a mídia no centro do processo o tempo inteiro. Todo o dinheiro, supostamente seria um desvio de dinheiro público, mas me parece que existem muitas controvérsias a respeito disso. Mas todo o dinheiro, ele circula em torno da questão da comunicação. Ele circula por agências de publicidade, contratação de publicidade governamental, contratação de publicidade partidária, contratação de publicidade para efeitos de campanha eleitoral. E é nesse campo que nós estamos. Para completar, o mensalão termina sendo construído no campo da mídia. É a mídia, é a grande mídia brasileira, que vai construir o escândalo que ela mesma vai batizar de mensalão. Mas vai um pouco além.
Vai um pouco além, chega muito perto da gente. Vai um pouco além, chega perto da gente, porque se a gente olhar os últimos 2 meses do chamado processo da ação penal 470, nós vamos ver a TV pública no centro do processo. Cerca de 8% da audiência televisiva brasileira, nesse período, assistiu televisão através de uma TV do campo público, a TV Justiça. Já eu vou entrar um pouquinho na história de formação dessas TVs. Bom, esse argumento, eu não estou aqui para debater mensalão ou não mensalão, não é esse o nosso tema, eu só quero mostrar a presença, a centralidade da questão midiática na nossa vida, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista cultural, psicológico, social. Mídia está no centro, e nós estamos no centro da mídia porque nós trabalhamos com isso. Eu me incluo, tendo em vista ser um professor dessa área. Muito bem. Como é que é a história dessa coisa chamada hoje de campo público de comunicação e no passado chamada radiodifusão pública? Bom, primeiro, TV pública no Brasil, eu não vou entrar muito no campo do rádio, que eu domino um pouco menos, vou focar mais na TV, que é o foco da ABTU. A TV pública tem a sua origem lá nos anos 60, na universidade. TV universitária e TV pública tem tudo a ver do ponto de vista da relação fundamental da formação do campo. Nós estamos aqui com os colegas da Bahia, com os colegas de Pernambuco, que são as primeiras TVs públicas brasileiras. As primeiras TVs universitárias estão na Bahia, no Pernambuco, para ser mais justo, Pernambuco, Bahia e Rio Grande do Norte. A TV da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde eu tive a honra de ter meus primeiros contatos com a produção de televisão. Isso acontece lá nos anos 60, quando se institui o Sistema de Televisão Educativa. A TV educativa, a TV universitária, se desenvolveu muito pouco até os anos 90, porque ela foi engolida pela formação de um sistema nacional de TVs educativas. A TVE, comandada pela TVE do Rio, na época, com forte vinculação à Fundação Roquete Pinto, a FUNTV, era uma confusão organizacional medonha. Quem viveu esse período lembra que nós tínhamos a FUNTV, nós tínhamos a Fundação Roquete Pinto, e nós tínhamos, de alguma forma, produzindo uma certa ingerência sobre o campo, a Rádio Nacional. Era uma confusão muito grande, e uma confusão facilmente explicável pelo momento ditatorial que nós vivíamos no país naquela época. Essa confusão vai até os anos 90. Nos anos 90, nós temos um fato novo a partir da Constituição de 88. A Constituição de 88 vai fazer uma redefinição do campo público. Ele vai escrever no capítulo 5 que as concessões do espectro de radiodifusão deve ser compartilhado com equilíbrio entre os campos público, privado e estatal. E aqui nós vamos ter um probleminha que ali na frente a gente vai voltar a ele. Nos anos 90, a partir da Constituição, e a partir, fundamentalmente, da enorme mobilização que se conseguiu na sociedade para a Constituição, os colegas aqui que são do FNDC, eu também já militei no FNDC, lembram bem como é que o FNDC vai se organizar exatamente no período da confecção da Constituição, e tem como grande vitória justamente o capítulo 5º da Constituição, que vai estabelecer uma série de avanços do ponto de vista jurídico.
Do ponto de vista prático, nós ainda vamos ter que andar muito. Mas, do ponto de vista jurídico, grandes avanços conseguidos ali, por uma enorme mobilização, são cerca de 150 entidades da sociedade civil, estou correto? Sindicatos psicólogos, Associação Nacional dos Docentes, Sindicato Nacional, a Federação de Jornalistas, enfim. Radialistas. Os radialistas estão na FENAGE também, né? Estão. Desculpe. Desculpe, não, FNDC. No FNDC. Nos anos 90, então, a partir dessa mobilização, ela vai ser muito importante nos anos 90 com a confecção de duas leis. Uma lei geral das telecomunicações, onde nós perdemos praticamente tudo. Mas uma outra lei, que foi a lei do cabo, a lei da televisão a cabo, onde nós tivemos vitórias muito importantes. A principal vitória na lei do cabo foi a vitória no campo do must carry, da obrigatoriedade das operadoras de TV a cabo de carregar alguns sinais, das TVs educativas, dos canais abertos locais, a criação de canais universitários, comunitários, legislativos, judiciários, e, no campo do executivo, algumas iniciativas que não foram para frente, como o Canal da Cultura, no Cabo, e o Canal Nacional da Educação, que também também não vingou. Esses canais não foram para frente. Mas, no campo público, nós tivemos avanços importantes aí. Esses avanços importantes vão produzir algumas entidades muito combativas, como as entidades que hoje representam as TVs comunitárias e as entidades que representam as TVs universitárias e as entidades que representam as TVs legislativas. Falo aqui principalmente da ABTU e da Astral, porque o campo das comunitárias está dividido hoje em duas entidades. Mas essas duas entidades tiveram um papel, essas três entidades, ou quatro, na época eram três ainda, tiveram um papel muito importante, e para que a gente veja como as coisas andam. Primeiro a Constituição, depois a Lei do Cabo, a criação dos canais comunitários, canais universitários, canais legislativos e outros, a organização política disso, a clareza da necessidade de organização política disso, tendo como consequência fundamental a luta que nós vamos ter na primeira década do ano 2000. A primeira década desse século foi uma década de lutas muito intensas que culminaram em algumas vitórias importantes, como o primeiro e o segundo Fórum das TVs Públicas, e a Conferência Nacional de Comunicação. Primeiro e segundo Fórum de TVs Públicas que vão levar à criação da Empresa Brasileira de Comunicação, a EBC, fundindo aí toda uma série de iniciativas que o Estado mantinha na área da comunicação. Uma conquista importante desse momento foi a compreensão de que existe um campo público mais do que as emissoras públicas. Mais do que aquelas emissoras vinculadas ao poder público diretamente, a ideia de que emissoras comunitárias, emissoras universitárias, emissoras legislativas, são emissoras que se formam no campo público. E a criação desse conceito campo público foi muito importante para a criação da EBC. A EBC, que na época vinha como uma promessa de articulação do campo público, seja do ponto de vista institucional, seja do ponto de vista político, seja do ponto de vista financeiro. Bom, nenhuma das três promessas foi cumprida. Nenhuma das três promessas foi cumprida, não por culpa específica da EBC, mas por culpa
e responsabilidade de todo um processo histórico que se deu dali em diante. Quem se lembra da Confecom, se lembra do tratamento que a Confecom recebeu por parte daqueles que deveriam dar visibilidade aos atos de Estado e da sociedade civil para a sociedade como um todo. Falo aqui da grande imprensa. A grande imprensa estava em peso cobrindo a Confecom e não colocou nas páginas dos jornais, nas páginas das revistas, nas rádios e na televisão, nada a respeito da Confecom que não fosse a opinião da Associação Internacional dos Jornais e a Associação ABERT, mas também da Ibero-Americana de Imprensa, que tem feito uma campanha muito grande contra todo e qualquer tipo de regulação. É uma fala unificada. A gente vai ver a fala unificada sempre em torno do qualquer controle à censura. A melhor lei de imprensa é lei nenhuma. Direito de resposta é uma questão de código civil. Não é isso que a gente tem visto? E a gente não conseguiu avançar, então, a partir da Confecom, na medida em que o governo ficou encurralado, ou pelo menos se sentiu encurralado, particularmente essa segunda etapa do governo do PT, com a presidente Dilma, se sentiu claramente encurralado. Eu acho que a chantagem feita pela mídia tem sido muito, muito clara, mas também muito eficiente. E nós não temos sido capazes de levar estas pautas para dentro daquelas emissoras que nós chamamos emissoras do campo público. Essas pautas não vão ao ar pelas emissoras privadas, não vão ao ar pelos jornais e rádios e revistas privadas, mas também não vão ao ar nas nossas emissoras. Não vão ao ar nos universitários, não vão ao ar nos comunitários, não vão ao ar na EBC. A EBC até tem sido uma das que mais tem tocado na questão, mas também não tem isso como pauta central. Toda a temática da regulação, ela fica marginal na sociedade. Como a gente viu lá no começo, mídia está no centro da sociedade. Mas mídia está no centro da sociedade, e aqui eu vou entrar numa questão um pouquinho acadêmica, espero que não seja muito chata. Mídia está no centro da sociedade não porque as pessoas estão acostumadas com a mídia, pura e simplesmente. Mídia está no centro da sociedade porque mídia é o novo espaço público. Mídia está no centro da sociedade porque a mídia se superpôs ao espaço público. O espaço público, o espaço onde nós temos existência social, e vamos destacar aqui a importância do que seja espaço público é aquele espaço onde o cidadão existe. O cidadão não existe no espaço privado. O cidadão existe no espaço público. É no espaço público que existe a política, é no espaço público que existe a cultura, é no espaço público que existe a economia. Ou, pelo menos, é assim que a gente espera que seja eticamente tratado dentro da nossa sociedade. E esse espaço público não é mais a rua, não é mais o espaço físico, pura e simplesmente. O espaço público é um espaço em que a mídia se superpôs. Se você andar pela rua, você vai encontrar um número enorme de ônibus carregando mensagens publicitárias, outdoors, gente distribuindo papelzinho na rua. É o espaço da comunicação, é o espaço da comunicação pública. É o espaço onde a gente existe como cidadão. E é um espaço privado. É um espaço cuja operação na nossa sociedade foi entendida como legítima para a exploração privada. Nosso espaço público é um espaço privado. Se nós não estivermos com as nossas pautas neste espaço público, nossas pautas não irão avançar. E é aí que eu vejo a importância muito grande dos canais públicos.
Mas como é que a gente vai definir público? O que é público a essas alturas do campeonato, se eu tenho uma Constituição que fala em compartilhamento equitativo entre estatal, público e privado? Será que ali em 2007, 2009, nos fóruns de TV públicas, nós não cometemos um erro muito grande ao entender que o Estado poderia ser o organizador do campo público? Se a Constituição fala em público, privado e estatal, será que não é mais saudável para o campo se a gente reconhecer que o público e o estatal não devem se confundir? Será que não seria mais saudável se a gente reconhecesse a EBC, por exemplo, como uma emissora estatal, a TV Cultura como uma emissora estatal, nos termos da Constituição? Eu não estou inventando. Não estou inventando essa divisão. Essa divisão está no capítulo 5º da Constituição brasileira. Se nós entendêssemos isso, nós entenderíamos as coisas de um jeito um pouco diferente. Nós entenderíamos as comunitárias, nós entenderíamos as universitárias, principalmente as comunitárias e as universitárias, mas existem outras possibilidades vindo por aí. Mas, nesse momento, as universitárias e as comunitárias não seriam as melhores representantes hoje daquilo que a gente poderia chamar de campo público? E aí, refazer essa parceria com o campo estatal, que eu não gosto muito de falar de parceria. Parceria me remete a uma condição muito... É uma terminologia extremamente neoliberal, né? Mas a relação de acordo político, de vinculação política junto com o Estado, pelo menos o Estado que nós temos hoje, no sentido da luta pela democratização das comunicações, mas não uma relação orgânica de organização do público pelo Estado. A sociedade brasileira parece já ser uma sociedade madura o suficiente para começar a fazer essa distinção. Fazer a distinção entre o público e o estatal, mas principalmente entre o público e o governamental. Na minha opinião, a palavra usada na Constituição é ruim, é uma palavra que foi usada equivocadamente. Deveria ser governamental e não estatal. Mas essa é a minha opinião, opinião de professor. O professor tem opinião sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Uma das coisas mais terríveis no universo deve ser filho de professor. Bom, eu fui filho de professor. Então, fica pura e simplesmente como uma opinião. Podemos debater isso ou não, pode ser importante ou não. Eu cito como exemplo do problema de deixar na mão do Estado a organização do campo público o problema mais recente, que foi a garfada que a Anatel e o Ministério das Comunicações deu em todos nós. Quem se lembra dos fóruns de TVs públicas vai se lembrar que foram prometidas faixas entre os canais 60 UHF e 67 UHF, se eu não me engano, 58 UHF, 67. Tenho a impressão que é isso, não me recordo exatamente de cabeça. Para a criação de um monte de canal público. Estão lembrados? Canal da Cidadania, Canal da Cultura, Canal da Educação. Vocês lembram que faixa de frequência esses canais se alocavam? Esses canais se alocavam na faixa de frequência dos 700 MHz. Quem acompanhou as últimas da Anatel, acompanhou o presente maravilhoso que o Ministério das Comunicações, junto com a Anatel, deu para as operadoras de telecomunicações fazer bonitinho na Copa do Mundo com a telefonia celular 4G, os 700 MHz, que era nosso. Nosso. Tem decreto falando disso.
A Anatel, pura e simplesmente, passa por cima do decreto e entrega de presente para as teles. Convocou uma audiência pública para discutir o tema, onde todos os representantes da sociedade civil, menos os representantes empresariais da sociedade civil, os representantes das teles, todos foram contra a cessão dos 700 MHz para telefonia celular. Todos. E não adiantou nada. Quer dizer, a audiência pública é para inglês ver. É verdade que a Anatel é um caso à parte, né? A Anatel, uma herança que nós temos aí do falecido Sérgio Mota, e que, eu ia dizer, obedece a si própria, mas parece que não é bem verdade. Parece que a Anatel tem chefe. Só não está muito claro quem é. Eu sou obrigado a declarar minha fraca convicção religiosa, portanto... Ok, muito bem. A última questão que eu queria tratar, antes de falar um pouquinho mais especificamente da TV universitária, é a questão do campo público e da regulação. Um colega falou da excessiva natureza teórica do debate sobre a regulação. Eu concordo, não discordo, mas não vejo saída. Eu não vejo saída para isso. Não vejo saída por quê? Porque trata-se de confeccionar um conjunto de leis. E nós não vamos confeccionar um conjunto de leis sem aprofundar o debate teórico. O que eu acho é que o debate teórico está equivocado. Nós estamos tentando legislar sobre conteúdo. E isso é um perigo. Isso é um perigo. Legislar sobre o conteúdo é um perigo. Nós temos que legislar sobre duas coisas, na minha opinião. Sobre a possibilidade de garantir uma enorme multiplicidade de canais. Canal aqui não é só canal de televisão ou de rádio. Canal de comunicação de qualquer tipo, por escrito, seja lá o que for. E tratar da questão na essência que a questão tem. A essência é o dinheiro. Nós não podemos permitir mais que uma única empresa, ou duas ou três que sejam, detenham quase que 90% de todos os recursos da área. Nós temos que estabelecer metas muito claras que limitem o acesso, assim como se faz com pasta de dente, com sabonete, com automóvel. Assim como o capitalismo, veja, não é uma proposta revolucionária, não estou falando de uma proposta de cunho esquerdista. Pelo contrário, estou me disciplinando, estou domesticando o meu espírito de esquerda para falar em nome do capitalismo. A saúde do capitalismo exige que haja concorrência. Para haver concorrência, ninguém pode acessar mais do que 30% da totalidade dos recursos. Isso seria um primeiro passo importantíssimo para garantir uma pluralidade de vozes. Não me interessa se a Veja faz os textos dela do jeito que ela faz. Porque não dá para dizer que ela faz o jornalismo do jeito que ela faz, porque aquilo certamente não é jornalismo. Mas ela tem o direito de fazer. O problema é que você tem Veja, você tem Época, Isto É, caros amigos com uma fatia de mercado minúscula, enfim, tem meia dúzia de revistas falando para a totalidade da população brasileira. Esse é o problema. Quem aqui já teve algum dia o sonho de ter uma revista e tentou fazer uma revista de caráter regional, sabe que é praticamente impossível. E por que as localidades, as comunidades locais não têm direito a ter suas revistas?
Porque você não consegue acessar o dinheiro, pura e simplesmente. Você não consegue ter o anunciante. Agora, para ter anunciante, eu preciso ter visibilidade. Também tenho isso. E quando a gente começa a olhar a visibilidade, a gente começa a olhar o centro da questão do debate midiático. É na visibilidade que está o centro da discussão do debate midiático. É buscar os olhares, é construir os olhares, é fazer um processo industrial de construção de uma audiência que é o cerne do negócio midiático. Esse é o produto, essa é a mercadoria. Ora, se essa mercadoria, se o cidadão, se esse cara que está sentado na frente da TV ou lendo um jornal é a mercadoria, nós temos aí um processo extremamente perverso estabelecido. Qual o papel do campo público de comunicação frente a isso? Que papel o campo público de comunicação tem frente a esse negócio de produzir audiência, de fazer com que o cidadão se transforme em mercadoria? É fazer a mesma coisa? É buscar a corrida pela audiência para também transformá-la em mercadoria e ter anunciante? Ora, se eu tenho anunciante, o anunciante é quem compra. Se ele compra, ele é o meu cliente. Então, uma das primeiras questões que eu acho que a gente tem que discutir muito seriamente no campo público é a questão do anunciante. Nós temos o direito de ser financiados por anunciantes? É um direito nosso frente à sociedade? Adianto minha opinião, me parece que não. O nosso cliente tem que ser o público. O nosso cliente tem que ser o cara que se senta na frente da TV. Agora, por outro lado, nós também não podemos fazer a linha contrária, como propôs lá atrás o presidente da ABPEC, presidente da TV Cultura, o Marcos Mendonça. TV educativa, TV cultural, TV pública, não é para ficar buscando audiência. É sim. Assim como a TV comunitária tem que fazer isso, assim como a TV universitária tem que fazer isso, porque não adianta esse rio de dinheiro colocado nesse negócio a troco de nada. Nós temos que ter audiência sim. E aí tem muito a ver com o nosso trabalho, com o trabalho do trabalhador da rádio e da televisão. Como conseguir audiência sem ter que fazer o mesmo jogo jogado pelas emissoras privadas. TV Cultura, no passado, conseguiu com muito sucesso fazer isso. Criou uma faixa infantil, agora extinta, recentemente extinta, que foi certamente a melhor do país, durante muito tempo. E não estou falando só dos últimos programas, Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum, Cocoricó. Pega lá atrás, senta que lá vem a história com Marcelo Taz, né? De boa memória, de triste presente. É isso? Opa, eu disse que ia falar pouco, já estou aqui na linha dos 10 minutos, mas vou encerrar por aqui. Só vou falar rapidamente da BTU. A BTU, uma entidade que foi fundada em 2000, mas está atuando desde 98, a partir da Lei do Cabo, reunindo as TVs universitárias. Só TVs universitárias, porque nós viemos da tradição do cabo. Reunimos universidades públicas, universidades privadas. Hoje, temos uma conta que já são quase 180 emissoras universitárias, espalhadas pelo país. A maior parte no cabo, algumas poucas exclusivamente na internet e algumas poucas abertas. Não tão poucas assim, já deve ser coisa de uma dúzia, um pouco mais. O pessoal de TV universitária aberta aí talvez tenha esse número um pouco mais claro do que eu. Mas é coisa de uma dúzia a 15 emissoras abertas. A BTU surge na tentativa de construir um sistema de intercâmbio de programação. Esse é o objetivo fundamental da BTU no primeiro momento. Chamava-se RITO, Rede de Intercâmbio de TVs Universitárias, existe até hoje com quase 700 horas de programação disponível
para qualquer TV universitária poder entrar no ar 24 horas por dia, né? Evidentemente, somando a sua programação própria. A BTU teve uma atuação muito forte nos fóruns e na própria Confecom, pensando toda uma série de questões, mas fundamentalmente a TV digital e a abertura que a TV digital daria para que nós tivéssemos TVs universitárias abertas, canais universitários do cabo fossem transformados em canais abertos. Avançamos muito, mas na hora de pegar o nosso canalzinho, deram de presente para as teles. Hoje a BTU luta para um canal universitário nacional, porque a lei do cabo foi transformada na lei do acesso condicionado, que deixou de ser só cabo, passou a ser qualquer sistema pago. E nessa legislação nova existe a perspectiva de um canal universitário nacional, que é a luta da BTU hoje. É ter um canal universitário nacional coordenando programação oriunda de todas as TVs universitárias que são locais. Okay? Com relação à questão do trabalho específico nas TVs universitárias, que é um campo complicadíssimo, porque cada emissora funciona de um jeito, eu não vou adiantar nada, vou aguardar os questionamentos de vocês e a gente debate sobre isso. Só para esclarecer, o meu colega que ontem se atrapalhava, dizendo diretoria, o que acontece com a BTU é que nós somos meia dúzia de gatos pingados. Então, a diretoria não dá conta de tudo. O que ela faz, então, ela instituiu, a partir das assembleias, a cada 2 anos, quando uma diretoria é eleita, ela indica um conjunto de ex-diretores, na verdade, assim, todo mundo que tiver disponível, basicamente isso, tá? Submete à assembleia para fazer parte de um conselho de diretoria, que ajuda a diretoria a tocar o dia a dia, como, por exemplo, estar aqui hoje. Nós estamos hoje com todos os diretores, toda a diretoria da BTU hoje está em algum evento. Então, se fosse só diretoria, nós não poderíamos estar aqui. Por isso que eu insisti tanto que é conselho de diretoria. Muito embora eu tenha sido da diretoria da BTU em 2 gestões no passado. Muito obrigado.